Capítulo 10. Isso. No 9 ele vai falar sobre o mediador, mas eu não fiquei nisso, porque o 10 ele vai... Oi? Ainda é Hebreus, né? Isso, Hebreus capítulo 10. A posição do crente. Capítulo 10, versículo 19. Privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar aonde? O Santo dos Santos. Onde era o Santo do Santo? Aonde é? Que lugar era? Era a presença de Deus, mas era lá no tabernáculo. Está citando o que? O Velho Testamento. Né? Qual era o lugar do Santo do Santo? O tabernáculo. Isso, mas qual era dentro do tabernáculo? A parte mais íntima, mais... Quem poderia entrar lá? Só o sacerdote. Sim. Só o sumo sacerdote. Quantas vezes? Uma vez por ano. Para fazer o quê? Levar Sacrifício. Hã? a levar o sacrifício. Expiação dos nossos pecados. Mas o sacerdote já não fazia isso pelos nossos pecados, sacrificando o animal, queimando no altar, levando lá para o altar de incenso. Ele já não fazia isso? O sacerdote, todo dia, 24 horas por dia, quem sabe? Não estava para fazer calçado. Hã? Carnificina, calçado. Quantas tribos tinha lá em volta do tabernáculo? 12 tribos. Cada tribo tinha quantas pessoas? E quantos pecados por dia? O IBGE bíblico. O IBGE é bíblico, né? Quantos pecados por dia? Quantos sacrifícios eram feitos por dia? Já é bicho. Uhum. E aí, por que era o sumo sacerdote tinha que entrar uma vez por ano? E o sacerdote fazia todos os dias. Acho que ele levava os mais graves. Ele purificava, inclusive, os dos sacerdotes. Uhum. Isso aí. A carga Existe maior. A hierarquia deles. Existe um estudo teológico aí de algumas possibilidades que o sumo sacerdote era amarrado uma corda no pé dele. Para ele voltar. Não, se ele morresse lá dentro, as pessoas poderiam puxá-lo. Porque ninguém podia entrar lá dentro. Só ele. Por isso que ele fazia sacrifício pelo sacerdote também, pelo povo, para que... Se ele fizesse alguma coisa errada lá dentro, ele ia ser eliminado. Isso aí. O próprio, aquele soldado, quando a arca passou numa pedra, que eles estavam carregando a arca da aliança, e aí ela movimentou numa pedra e o soldado achou que ela ia virar e ele apoiou, morreu na hora. Só para apoiar. Ninguém mandou ele segurar aquilo. Né? Aí quando você olha para essa posição do crente como sacerdote, e você olha a posição do tabernáculo como sacerdote e o sumo sacerdote, o único que poderia entrar no Santo dos Santos era o sumo sacerdote. Quem é o nosso sumo sacerdote? Jesus. Tá? Quando ele entrou no Santo do Santo, ele rasgou o véu de cima a baixo. Para quê? Para que não houvesse mais esse... Para que os sacerdotes pudessem entrar na presença dele. Tá? Ele nos deu condições hoje, na nossa posição como crentes, como sacerdotes, de poder entrar no Santo do Santo. Ele nos deu essa condição, fazendo isso. Ele, único. Quando a gente olha para o tabernáculo, não tem... a gente percebe que não havia ninguém que pudesse cumprir as leis, pudesse cumprir as ordens, a não ser o próprio Cristo, que é acima dos anjos, acima dos profetas, acima de qualquer coisa. Ninguém podia. E ele veio para cumprir, Hebreus está falando isso, ele veio para cumprir todas as ordens, para que eu e você pudesse adentrar no Santo do Santo, porque senão nós não veríamos a Deus. Essa mensagem me fez lembrar do que o pastor estava pregando e explicando no PowerPoint, né? Quando o véu se rasgou. E aí a gente trouxe a Priscila aqui para casa naquele dia. Ela estava numa profunda depressão e essa mensagem tocou ela. Tanto que ela
uma mensagem, um dia ela voltou para Passo Fundo e quis ir para a igreja com outra ideia, né, batizada, hoje está na Assembleia de Deus, na inauguração, mas está firme. Né, então, essa mensagem marcou em mim por conta desse fato. Eu gosto muito de Hebreus, e Hebreus é uma carta que, se você ler assim, buscar um pouquinho, mexer com o cérebro, né, você vai perceber algumas coisas detalhadas. Por isso que eu falo, a posição minha hoje é importantíssima diante da sociedade do mundo. A sua, a situação que as pessoas vivem hoje, na posição que tem, e vivendo como estão, eu não sei se eu for, ainda bem, eu dou graças a Deus que eu não tenho participação de Deus. Eu não aceitaria. Eu não sei como Deus aceita, né? Sendo ele feito toda essa... Porque o autor de Hebreus, ele fala isso e ele fala com tanta sabedoria, tanta convicção, né, disso e daquilo que foi feito no Velho Testamento, sobre o sacrifício, sobre as coisas, que não tinha condições de pagarmos nada mais, e nós estávamos totalmente perdidos, porque assim, chegava, um exemplo só conjecturando, chegava no final do ano, Deus, vou destruir tudo. Aí, ia um sacerdote e fazia o sacrifício. Acalmava a ira. Acalmava a ira de Deus. Deus tem uma taça, e essa taça, você já encheu um copo d'água? Você quer ver uma coisa? Deixa eu só fazer um negócio rápido. Vai fazer sujeira, eu vou beber. Acho que eu queria estar tanto no lugar dele. Quase dormindo com esse cara. Ó, a Bíblia diz que a taça de Deus, tá, já está cheia, tá? Mas existe algo em Deus que acontece que é diferente de nós, tá? Quando você vai enchendo, você pensa assim, pô, mas já encheu, né? Aí você, parece que Deus coloca mais um pouquinho, e ele vai mais um pouquinho, e mais um pouquinho. Olha só. Aí nessa Tá hora pra o cima. sumo sacerdote entra. E se eu colocasse mais um pouquinho? Hã? Mas e se eu tentasse mais um pouquinho? É isso que acontece com o coração de Deus. Se você perceber, olha, eu acho que ainda dá. Tá acima do limite. Agora, você superou, porque passou para cima e não pegou. Mas como? Graça de Deus. Isso é graça, gente. Isso é graça. Tá usando, pastor. Tá usando a graça de Deus. Não abusa. Ótimo, olha. Daqui a pouco a Aline dá uma... Alguém já estudou sobre isso por acaso? Alguém já estudou sobre isso? Isso é física. Isso é física. Isso é física, gente. Tá? Deus é físico. Tá? Deus é físico. Gente, Agora eu não posso ir. Isso aí, senão vão dizer que eu fiquei. Eu tava com sede, né? Eu tava com sede. Entendem, gente, o que é isso? Entende? Isso é a taça de Deus. E Deus tem uma taça dessa que já está chegando no limite, né? De tudo que a humanidade tem feito. Crente, não crente, né? Ele está computando essas coisas. E quando ele chega nesse momento, o sumo sacerdote então fazia o sacrifício pelo povo. O sumo sacerdote. E o que tinha lá dentro da Arca da Aliança? Hã? A tropa dos 10 mandamentos tinha o maná, tinha vara de Arão. Isso. O que significava essas coisas? Hã? Olha só o que aconteceu. Achei que estava lá dentro. Achei que você estava lá dentro, pastor. Ah, não, pode. Histórias grandes. Lembra, gente? As três coisas que Deus, quando olhava, via a desobediência no povo. O maná, Deus reclamou do maná, daquilo que Deus estava dando, a vara de Arão,
e as tábuas da lei. Que Moisés, quando ficou irado lá, quebrou as tábuas da lei. E aí quando Deus olhava para aquilo, vou destruir a humanidade, chegava o sumo sacerdote e fazia o quê? O que é isso? Não. O que ele fazia? O que Deus aceita? Arrependimento e obediência. Também, mas existe algo que para Deus isso daí tudo é consequência. Existe algo que para Deus o sumo sacerdote confessava os pecados pelo povo. Sangue. Sangue. Não existe nada, tem que ser sangue. Tem que ter sangue. Se não tiver sangue, Deus não perdoa. Tem que ter sangue. O que o sumo sacerdote fazia? Matava. Hã? Matava. Por que sangue? Sacrificava. Por que sangue, pastor? Ele Ah, espalhava sangue. Ele jogava sangue, aspergia sangue na arca. Tá? E quando Deus então descia em forma de fumaça, ele consumia aquele sangue. Tá? A Bíblia diz que a única coisa que pode purificar os nossos pecados é o quê? O sangue de Cristo. Pastor, essa semana, posso? Pode, claro, Gugô. Essa semana tinha uma mensagem do presente diário, era 5 sofonias. E agora eu estava lendo aqui que eu marquei, e agora aqui fala de sangue. Pode ler. Versículo 1:17. Trarei angústia sobre os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. O seu sangue, então, vai derramar o sangue nosso. E aqui no final, aí me assustou. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente será destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Que livro que é isso mesmo, Joel? Sofonias. Sofonias, olha só. Sofonias 1. Vocês já ouviram falar sobre o dia do Senhor? O Joel? Joel fala isso, Sofonias. Vários textos falam sobre o dia do Senhor, tá? Qual é esse dia que ele está te falando, entende? Esse não é para agora, tá? Sim. Esse é para frente. Quando acontecer o dia do Senhor, a vinda do Senhor com os seus santos, onde serão todos julgados e aí acontecerá todas essas coisas, viu? Tá? Então nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. Gente, olha só, qual é a posição nossa como crentes? Primeiro, 10:22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado com o corpo com água pura. O que a palavra, o que a Bíblia tem como símbolo? O que significa a palavra? Espada. Purificação. Tá? A palavra ela tem esse poder de purificar, de limpar, de lavar. Tá? Quando nós pensamos nessa purificação. Guardemos firme, 23, a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa, quem fez a promessa para você? Jesus. Tá? Quem fez essa promessa? Outro, versículo 24, consideremos-nos, quiser pregar aí já tem os 4 pontos para vocês pregarem, fazer um sermão. Primeiro ponto, precisamos nos aproximar de Deus. Segundo ponto, precisamos guardar firmes. Terceiro ponto, precisamos considerar uns aos outros. O que diz lá? Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha aí, ó. Então, primeiro, aproximemos com sincero coração, com a certeza da fé. Uma consciência pura, lavada. Guardemos firme a confissão
da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E por último, Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos amonestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. olha aí, ó, quatro temas, né? Temas não, 4 pontos da sua mensagem, né? Qual é a posição do crente? Olha o tema. Isso mesmo. Qual é a nossa posição em Cristo? Aí você pode discorrer sobre esses 4 pontos, tá? Esse último, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Gente, eu já ouvi tanto isso. Tanto. Gente. Por quê? Existem aquelas questões que nós... aqueles chavões que a gente fala como crentes. Não deve deixar de congregar. Não deve deixar a sua igreja. Não deve deixar... Aqui está dizendo, olha... Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vezes o dia se aproxima. O porquê que ele está dizendo isso, gente? Não deixemos de congregar como é costume de alguns.